prodígio em sua vida, eu sei. E hoje eu trato um assunto importante, por sinal, até o tema é esse: espere com paciência. Qual é o tema? Por que Deus nos dá uma palavra dessa no início de um mês? Ou por que Deus nos dá uma palavra dessa nos tempos em que nós estamos vivendo? A grande verdade, meus irmãos, é que nós somos apressados. Ou a grande verdade é que somos impacientes com relação a esperar. Com relação à espera, somos impacientes. E Deus quer tratar nosso coração hoje sobre isso. Eu quero ser muito abençoado. Creio que você também quer. Eu estou ansiosamente esperando por algo que aconteça na minha vida mais do que já tem acontecido. Acredito que você também está assim. Mas existe uma coisa chamada espera. E é isso que Deus quer confrontar a gente nesse dia. Deus quer nos confrontar sobre esse assunto espera. E espera mesmo, porque vai valer a pena esperar. A gente tem muito aquela coisa do tempo nosso, né? E a gente esquece que existe um tempo que está acima do nosso, que é o tempo de Deus. E a gente não quer dar importância a isso, a gente não quer acreditar que seja assim, mas tem que acreditar, é assim. Não tem outro jeito. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa: todas as coisas que me aconteceram no tempo de Deus foram as melhores épocas e os melhores momentos da minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família, no tempo de Deus, valeu muito a pena. E valeu mais a pena ter esperado esse tempo de Deus na minha vida. Mas eu também já tive muitas frustrações e já me deparei com muitas situações porque eu não quis esperar esse tempo. Eu quis fazer o meu tempo, no meu tempo. E tudo aquilo que a gente tenta fazer no nosso tempo, gente, não sai bem feito. Pode até ter uma porcentagem de que deu certo ali. Percentual muito pouco. Mas a obra nunca fica completa. A obra, ela nunca fica completa. A obra, ela nunca fica plena quando é o meu tempo. Entende isso ou não? Quando é o meu tempo. Então, para todas as coisas, a Bíblia diz que há um tempo determinado de acontecer. O assunto, então, nosso aqui hoje é: espere. Mas espere com paciência. Não adianta ficar esperando com murmuração, que vai piorar mais ainda, vai atrasar mais ainda, vai atrapalhar mais ainda. Você tem que esperar com paciência, calado. E quando você espera com paciência, a obra se realiza plenamente. Em Gênesis capítulo 25, só para introduzir a nossa pregação de hoje, conta a história de Isaac e Rebeca. Eu disse Gênesis capítulo 25, vocês já ouviram e devem conhecer muito bem a história de Isaac e Rebeca. Eu já preguei em algumas ocasiões, já falei deles aqui, desse casal e do drama, né?
do sonho que eles tinham também. Mas hoje nós vamos ver esse texto de uma outra forma, com um outro ângulo, né? Por um outro ângulo, de uma outra forma. Aqui em Gênesis capítulo 25, nós vamos ler 2 versículos inicialmente, é o versículo 20 e o versículo 21. Então o versículo 20 diz o seguinte, posso ler já ou não? Diz assim, ó. E era Isaque da idade de 40 anos. Quantos anos, gente? Quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Versículo 21. E Isaque orou instantemente. Tem tradução que diz insistentemente. Então ele orou instantemente. Ele orou insistentemente. A quem? E por quem? Por quê? Porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas o quê? Orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Preste atenção. É interessante dizer que Isaque tinha 40 anos quando tomou a Rebeca por sua mulher. Depois ele descobriu que a sua mulher não podia dar semente, descendência ou descendente para ele. Ela era estéril. E aí quando ele descobre que ela era estéril, Isaque então entra num processo, num tempo de oração a Deus. E ele então orou insistentemente. Diga amém. Ele foi perseverante, diga perseverante. Ele queria que Deus fizesse algo por ele. Então ele orou insistentemente. Agora preste atenção. Não foi um dia, 2 dias e nem 3 dias, nem uma semana, nem um mês, nem um ano de oração para que sua mulher engravidasse. O que Deus quer nos ensinar hoje aqui é ter paciência na espera. Diga, paciência na espera. Se você, e eu creio que isso está acontecendo, se você está fazendo como Isaque, sendo uma pessoa perseverante, insistente na oração, por algo que você quer que Deus lhe ajude, seja pessoal, seja familiar, seja conjugal, seja profissional, seja espiritual, seja emocional. Creio que todos que estão aqui estão num propósito. Preste atenção. Se você já levou através da oração, através do quê? O seu caso a Deus. Olha para mim. Tenha paciência. O que eu disse? Diga para quem está do seu lado. E confie. O que eu disse? Esperando no Senhor. Esperando com paciência a sua intervenção. Irmãos, Isaque foi paciente no esperar. Isaque foi paciente na espera. Olha para mim. Sabe por quanto tempo?
Leia comigo os versículos de número 24, 25 e 26. Diz o seguinte: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz. Quem estava falando de quem aqui? De Rebeca. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis o quê? Gêmeos no seu ventre. Olha para mim. Deus faz além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Ele só pediu um filho. Por sua persistência, perseverança, paciência no esperar pelo tempo de Deus, Deus o agraciou com 2 filhos. Isso é importante a gente saber. Quando a gente está esperando nesse tempo de Deus, irmãos, pode aguardar, sua bênção vem plena, totalmente plena. Agora escute o texto, vou ler de novo. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, cabeludo no caso. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o quê? O seu nome Jacó. Agora leia comigo esse final. E era Isaque, da idade quanto? 60 anos, quando com quantos anos ele tomou Rebeca? Quanto tempo ele ficou esperando por esse milagre? 20 anos. Mas nasceram 2 nações aqui. Olha o que Deus faz. Preste atenção. 20 anos esperando com paciência. Não estou dizendo aqui, nem Deus está pregando para você aqui, dizendo que vai demorar todo esse tempo. O tempo é dele. O que você precisa receber em seu coração é só esperar. Você tem algum plano profissional? Você tem algum plano familiar? Você tem algum plano conjugal? Aquieta-te. Acalma os seus ânimos. Respira fundo. Espera. Senta na cadeira. E aguarde pela salvação do Senhor. Gente, tenta entender isso pelo amor de Deus. Salmo 27. Salmo capítulo 27. Salmo 27, versículo 14. Consegue ler junto comigo? Vamos ler juntos então, no 3. 1, 2, 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu fico imaginando o Isaque, né? Ele esperou no Senhor por 20 anos. E provavelmente ele praticou isso. Se fortaleceu o seu coração, se animou. Imagino que todo mês a mulher recebe sua visitação. Eu acho que todo mês ele consultava a Rebeca. E aí? A Rebeca ainda não. Isso por 20 anos. Eu imagino quando Rebeca, depois desses 20 anos, anunciou: hoje eu não tive visitação. O tempo da minha visitação
desse mês não aconteceu. Irmãos, aprenda a esperar com paciência. Abra, por favor, no Salmo 40. Vou unir os dois versículos agora. Lemos esse, vamos ler o 40 agora. Vamos ler qual? Vamos juntos também, no 3. 1, 2, 3. E esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Olha o que o salmista disse. Gente, preste atenção, por favor. Nós estamos falando de Davi, autor desses dois salmos. Amém? Isso significa que Davi sabia muito bem o que estava dizendo. Para ele ter se expressado, esperai com paciência no Senhor, espere no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá. Se ele está dizendo assim, está falando, ele sabe o que ele viveu, ele está dizendo de algo que ele viveu. E que ele agora está nos ensinando e dizendo, gente, vale a pena esperar no Senhor. Porque aconteceu comigo e eu esperei. Ele falava com conhecimento de causa, amém? Ele falava sabendo o que estava falando. Repare, ele fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Sabe, se você abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi vai nos ensinar por que ele escreveu esse salmo. Ele vai dizer para nós o porquê que ele escreveu esses dois salmos. 2 Samuel, capítulo de número 2. Eu disse? Capítulo 2. Posso ler ou não? O primeiro versículo diz o seguinte. Posso? E sucedeu, depois disso foi depois da morte de Saul, que atualmente era o rei. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Resposta de Deus. E disse-lhe o Senhor, sobe. Pergunta de Davi. E disse Davi, para onde subirei? E disse Deus, para Hebrom. Preste atenção. Davi havia sido escolhido por Deus para ser rei de Israel, chefe da nação de Israel. E isso aconteceu num dia muito importante, quando o profeta Samuel foi até a casa do pai dele e o ungiu na presença de todos os seus irmãos. E disse, Deus escolheu esse jovem para ser o novo chefe da nação de Israel. Interessante dizer que, quando ele recebeu a unção, e que ocuparia o lugar de Saul, isso não aconteceu imediatamente. Passou-se um tempo. E aí, esse tempo que passou, era um tempo em que Davi precisava quê? Esperar. E esperar? Paciência. E Davi o fez, muito tranquilamente. Só que o detalhe não está nesse tempo apenas. Porque talvez Davi pensasse, bom, não adianta fazer nada agora, porque já existe alguém no comando. Tem que esperar mesmo. Quem sabe ele recebeu dessa forma.
Não adianta eu querer me apressar, porque não adianta mesmo. Já estou conformado, tem que esperar acontecer alguma coisa. Olha agora, aconteceu. Agora Saul era morto. O que eu disse? Saul era morto. E se Saul era morto, quem assumiria? Davi. E o interessante é que ele pergunta para Deus: Senhor, subirei para algumas cidades de Judá? E Deus disse: sim, claro, você é o rei. Agora presta atenção em mim. Eu vou me candidatar a presidente da república. Não, está amarrado, não vou candidatar não. Só estou fazendo um comentário. Tem gente que até já orou por mim, oh meu Deus do céu. Aí eu me elejo, sou eleito, escolhido pelo povo, me torno então agora o presidente da república. Para onde eu devo subir? Brasília, Distrito Federal. Mas Deus fala assim: você é o presidente da república, mas não sobe, fica em Osasco. É estranho tudo isso, gente. A pergunta de Davi foi a seguinte: Senhor, subirei para algumas das cidades de Judá? E Deus disse: sim. Qual, Senhor? Qual? Ele esperava que Deus dissesse Jerusalém. Mas Deus disse Hebrom. O que Deus disse? Vai para Hebrom. Em regra, Davi como rei deveria subir para Jerusalém. Amém? Ele estaria assumindo o lugar de Saul. Mas Deus mandou ele subir para Hebrom. Significa dizer para todos vocês que o tempo não é nosso, é de Deus. Nosso, meu e seu, é esperar. Amém? E esperar está fraco. E esperar com paciência, gente. Vocês já estão tendo paciência demais comigo aqui, não tá não? Deu para entender, gente? Sabe, gente, o problema é que a nossa ansiedade em querer as coisas rápidas atrapalha o agir de Deus. Considerando também que a ansiedade nos leva a pensar que está demorando demais. Presta atenção. Esperar é necessário para o processo da resposta. Repete essa frase. Esperar é necessário para o processo da resposta. Sabe por quanto tempo Davi teve de esperar em Hebrom para assumir de vez a nação? Está aqui, ó, versículo 11. Olha aí. Leia comigo. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá. Quanto tempo? 7 anos e 6 meses. Por 7 anos e meio, Davi pacientemente ficou em Hebrom. Estar em Hebrom para nós é estar esperando a nossa bênção. Estar em Hebrom para nós é estar esperando aquilo que estamos buscando. Estar em Hebrom para nós é estar no tempo de Deus para assumirmos o trono. 7 anos e meio depois, foi exatamente o tempo que Deus viu ser necessário para deixar Davi pronto para a bênção maior, a nação de Israel. Então se atente, porque às vezes
O seu tempo, já disse, não é o tempo de Deus. E se você tiver que esperar pelo tempo de Deus, espere com paciência. Porque é um tempo onde Deus trabalha você, molda você, te deixa pronto, mas pronto mesmo, para você assumir algo bem maior do que você imagina, pensa ou está buscando. Amém? Aprenda, olhe para quem está do seu lado e diga: aprenda a ser paciente no esperar. Aprenda o quê? Agora preste atenção, a mudança que você quer do seu cônjuge, a mudança que você quer do seu cônjuge vai chegar. A mudança que você quer vai chegar. O crescimento que você está buscando profissionalmente vai chegar. A resposta que você precisa vai chegar. O fim da dor de qualquer particularidade da sua vida vai chegar. Eu só preciso esperar. Já não orei? Já não fiz como Isaac? Senhor, minha mulher é estéril. Instantemente, todo dia: Senhor, estou te lembrando, visita minha mulher. No outro dia: Senhor, quero filho. Insistente, e esperando, e paciente. E o milagre dele chegou, como o meu, como o seu chegará. Gente, aprenda a esperar. Espere o tempo de Deus para que as coisas se acertem, para que as coisas entrem num acordo e fique tudo em paz. Você já não orou? Você já não colocou a sua causa diante do Senhor? Já não explicou para ela: Senhor, esse é o meu drama atual, essa é a minha situação, eu preciso da tua intervenção. Deus não é surdo, gente. Eu só preciso agora confiar e ficar paciente, esperando a salvação de Deus. Sabe o resultado de tudo isso aqui que eu acabei de falar? O resultado está aqui, ó, no capítulo 5 desse mesmo livro. Abra, por favor. Nós já estamos caminhando para o final da pregação. 2 Samuel, capítulo 5. Posso? Primeiro versículo. Então, todas as tribos de Israel, vieram a Davi. Aonde, gente? A Hebrom. Dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, olha, ao rei a Hebrom. Já estavam chamando ele de rei. Aonde? A Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Leia comigo agora. E ungiram Davi rei sobre Israel. Depois de 7 anos, irmãos, o que me desperta aqui é o seguinte: todas as tribos de Israel vieram a Davi. Todas as tribos
de Israel vieram a Davi. Todos os anciãos de Israel vieram a Davi. O que você está esperando, com paciência, virá a você também, em nome de Jesus. Você não vai precisar ir até o que você está esperando. O que você está esperando, segundo aqui Deus. E eu libero essa palavra para você nessa manhã. Em nome de Jesus, virá a você. Escute o que eu vou dizer e vou encerrar. Quem espera no Hebrom de Deus será honrado por Deus. Portanto, espere com paciência. E tudo que você almeja, você alcançará. E não pense que está tarde demais e que você precisa correr contra o tempo para ver. Não, fica tranquilo. Talvez não vai ser aquilo que você está buscando, porque Deus vai entrar com uma provisão muito melhor do que aquilo. Deus faz isso, gente. O Deus da Bíblia faz isso. Então, receba e guarde no seu coração o ensinamento de hoje. E seja um pouco mais paciente quando você estiver lá em Hebrom esperando. Estou esperando. Estou aqui em Hebrom. Quando você menos espera, vem as tribos, os anciãos, todos. E te coroa rei sobre eles. Que Deus abençoe em nome de Jesus tua vida, tua casa, tua família, teus projetos, teus negócios, teus sonhos, tuas orações feitas, orações que foram levadas diante do Senhor, as causas em nome de Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti. Você